Então, vamos iniciar a nossa aula. Bom dia. Já temos aí relevantes já de 15 minutos, né? E vocês já estão aí na espera, né? Vamos começar para nós conseguirmos dar início à continuidade do nosso conteúdo. Na aula passada, nós falamos sobre Gestalt, né? Que é a teoria visual da forma, né? Então, nós vamos considerar que Gestalt nos dá a leitura da estética, do conforto ambiental através dos sentidos, né, da mente, faz essa leitura, né? E nós, nessa unidade, nós vamos considerar o objeto como sendo qualquer tipo de manifestação visual possível de ser lida em termos de imagem bidimensional ou tridimensional, ok? É a teoria da sustentação, né, para as leituras visuais. Então, a partir de uma análise da totalidade de forma de objeto, a gente consegue aí, a partir de Gestalt, se dar os exames, a divisão do objeto, a decomposição dessas unidades, a identificação do análise, a conclusão da leitura visual, né? São situações realmente que a gente consegue fazer mediante uma figura. Aqui ele pede para observar um exemplo de leitura visual, né? Para quem não sabe o que é o yin e yang, que é o negativo, e o positivo. 5 partes principais é a gota branca e a gota preta, o ponto branco, o ponto preto e o círculo que forma essa figura. Esse é o exame quando a gente olha, né? Aí vem a interpretação. Ele é o quê? Ele é que tipo de lei de Gestalt que ele tem, né? Se a gente for analisar toda a lei apresentada dessa interpretação, a lei da continuidade está presente nas 5 unidades, né? Nos 5 desenhos a gente percebe que tem uma continuidade. A proximidade e a semelhança são presentes nas 2 gotas invertidas, né? Que aí dá uma unificação da figura. E a própria lei da unificação é o equilíbrio de peso visual, né? Você consegue aí pela simetria, essa harmonia de invertida, de cor, a gente consegue. Aí vem a conclusão da leitura, quando a gente lê, é a pregnância da forma, né? Ele é um ótimo exemplo de Gestalt, porque possui alto índice de pregnância, né, da forma, por acrescentar os atributos de equilíbrio e de harmonia. Aí nós olhamos a figura, para quando a gente aprende que aquela figura é positiva e negativa, nós sempre que vemos ela, a gente vai lembrar da energia negativa e positiva. Foi muito bem representada, né? E a gente, quando aprende esse conceito, a gente consegue fazer uma leitura automática, né? Já relacionando ele ao positivismo e ao negativismo. Como a gente considerou, né, que o objeto é qualquer tipo de manifestação, qual seria a leitura sobre esse edifício aqui a seguir? Ó? Esse edifício é o Chrysler, em Nova York. Vou deixar ele bem aqui, vamos fazer uma leitura, captar as formas, né? Entender esse equilíbrio, e aí vamos fazer essa leitura em relação a Gestalt, tá? Que é a forma de tornar, deixa ele mais presente, as categorias conceituais, porque aí alguém que colocou uma categoria para esse edifício, no topo do edifício, e tem os conceitos técnicos, né? Pensando dessa forma, a área de designer, de arte visual e a psicologia perceptual contemplam aí o aproveitamento dessas diversas áreas de conhecimento, né? Essas transições, elas complementadas, né? A partir da experiência adquirida de um favor do objeto.
Então é importante a gente ficar atento aí ao fato que essas categorias, né, não devem ser utilizadas para juízo crítico, e sim de determinismo, né? Então vamos lá. Então vamos fazer essa análise. Aqui nós temos, ó, simetria, formas contínuas, né, porém em planos diferentes. Esse é o primeiro plano, e aí sucessivamente. Nós temos uma comparação, eu, na minha leitura, eu fiz, eu tive uma interpretação religiosa, porque demonstra muito aquelas torres góticas, os arcos, então eu tive essa leitura, me remeteu aí ao religionismo. Eu não sei se vocês é, fez esse tipo de leitura, né? Mas aqui explica bem sobre o determinismo, ó, porque eu fiz isso, né? Eu relacionando um conceito, né, filosófico, que considera que todos os fatos são baseados em causa, ou seja, né, o acontecimento é reagido por uma determinação, seja o caráter natural ou sobrenatural. Então eu fiz essa relação dessa torre ao às torres góticas das igrejas. Alguém fez esse tipo de leitura? Pessoal, não? Ou vocês não conseguiram fazer nenhuma leitura? Estão dormindo ainda? As categorias conceituais, né? A gente precisa ter na visão a harmonia, o equilíbrio e o contraste. Anotem isso, tá? As categorias conceituais fundamentais no design de interiores e no ambiente, além da teoria de gestal, a gente tem que preocupar na harmonia, no equilíbrio e no contraste. Quando a gente tem as versões opostas, né, essa desarmonia, esse desequilíbrio, observe que alguns exemplos de leitura visual têm a narrativa através dos elementos visual, né? A harmonia ela é relacionada com configuração formal, bem organizada, né, das formas, das cores, né, e faz parte de um todo desse objeto. Predominam os fatores de equilíbrio, ordem e regularidade visual dentro dessa composição. Então, a gente pode apresentar aí subcategorias, né? Por ordem, por desordem, por irregularidade. Lembra que eu falei da simetria e da assimetria? Né? Colocar uma poltrona diferente, então você já não está tão regular. Você fez uma desordem, mas tem harmonia, né? Dá o desconforto visual. Então, a gente realmente precisamos ter essa situação para que a gente pegue o equilíbrio. Aqui ela faz uma analogia sobre a bandeira do Brasil em relação à harmonia da ordem visual, né? Que é referente realmente sobre as cores, né? A única exceção aí do design é as estrelas e a faixa branca. O restante é muita cor vibrante, mas ela é equilibrada. Ela tem uma harmonia do objeto, né? Aí você pode perguntar, mas como que tem essa harmonia, né? É que vocês ainda, a gente comentou lá no laboratório, vocês tiveram contato com as cores, o ciclo de Newton, mas se vocês perceberem, lembrar das cores primárias, secundárias e terciárias, o verde, ele é a mistura do azul com amarelo. Então, na teoria das cores, o verde predomina dessas duas cores, né? Então, aí temos essa exceção de conhecimento né, da teoria das cores, que vai trazer essa harmonia. Então, quando vocês aprenderem o disco de Newton, que vai ter cores opostas, cores análogas,
cores secundárias, cores terciárias, você vai ter muito mais fácil a gente harmonizar dentro do ambiente as cores, tanto na parede, quanto no tapete, quanto no mobiliário, tanto em cortina. Então, a gente tem como harmonizar isso usando a teoria das cores. E vai ter essa harmonia de forma que não vai cansar nossas vistas, de forma que a gente vai ter as três palavrinhas mágicas, né? A harmonia, como fala, a composição desse equilíbrio, né? Então a gente consegue realmente aí gostar de ficar no ambiente, eu costumo dizer. Quando você faz uma composição desequilibrada, ou até mesmo com cores fortes, a gente não consegue ficar muito no ambiente. Vou citar um exemplo, assim, motéis. Por que motéis tem cores vibrantes vermelho, né? É porque aquele momento, se o quarto é muito vermelho, a gente não consegue ficar muito tempo dentro, né? Os hospitais era tudo branco. Muitos de vocês talvez não vai saber disso, né? Porque hoje já está mudando muito, mas foi descoberto que o quarto tudo branco, móveis brancos, lençol branco, parede branca, ele meio que mexe com o nosso psíquico. Por quê? O branco, ele é a mistura de todas as cores. Se você misturar vermelho, amarelo e azul na mesma quantidade, ele vai dar um tom branqueado. Porque tem que ser a quantidade muito igual para acontecer isso. Ou se você girar o disco de Newton em alta velocidade, ele fica branco, ele não aparece as cores, porque é a mistura dessas cores. Então, o branco é a mistura de todas as cores. Então, todas as cores estão presentes naquele ambiente. A gente não pode ver, mas a gente pode sentir isso. Hoje, tem mudado essa teoria, da teoria das cores nos hospitais. Então, hoje eles pegam cores mais pastéis, aquele verde clarinho, aquele amarelo clarinho, o rosa clarinho, o lilás clarinho, né? Estão mudando as cores dos ambientes para deixar as pessoas mais relaxadas, né? Então, esse equilíbrio, ele atua sobre o objeto, né? Compensa. Desculpa. Então, as forças, elas agem sobre esse ambiente, sobre o olhar, né? E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai combinar esses objetos, se os dois são muito fortes, né? Vamos dar um exemplo, tapete e sofá, né? São duas forças de igual intensidade e ele pode agir de sentido oposto. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente escolhe um tapete com o tecido do sofá. Mas lembrando que também pode ocorrer de forma subjetiva, né? Quando a visão experimenta a sensação do equilíbrio, né? Oriundo aí do sistema nervoso, então distribui essas formas descompensadas, né? Aí pode apresentar aí um equilíbrio por peso e direção, né? Simetria ou assimetria, que eu já tinha citado anteriormente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A próxima imagem é um conceito de equilíbrio, que é o átomo, né? De modo esquemático, onde é a simetria axial, né? Ó, tem o átomo, né? Então, a presença e a ausência de luz são as principais forças que caracterizam esse contraste, né? Você vê aqui das cores que a gente consegue visualizar aí essa expressão mais potente, né? Então, isso é uma mensagem, né? De comunicação, né? É um tipo de comunicação que a gente aprendeu, que a gente sabe o que acontece com o átomo, né? Então, é o poder mesmo da síntese do contraste aqui, né? Porque faz com que a gente entenda as diferenças da luminosidade e do fundo e é simplesmente traços.
são riscos, mas tem esse contraste, esse equilíbrio dinâmico que faz com que a gente tenha a leitura. Mesmo acontece aqui com essas montanhas, ó. Na verdade, se a gente for analisar grosseiramente, isso daqui é um cinza e um preto, e aí tem umas formas de desenho. Só que o nosso cérebro já acostumou com essa forma de automaticamente a gente fazer uma leitura, que aqui é o céu e aqui é montanha. Mas não poderia ser simplesmente uma pintura geométrica, desorganizada, sem nenhuma forma, sem nenhum conceito, sem nenhuma... Poderia, né? Mas o nosso cérebro, quando vê ela, já faz a leitura de montanha e céu. Alguém aqui conseguiu não ver a montanha e o céu? Pessoal, preciso do retorno de vocês. Dá para ver sim, professor. Então, mas dá para ver. Mas se você olhou, você viu o céu e a montanha em primeiro momento? Ou só depois que eu Sim, falei? parece, de primeira vez que você olha, parece, sim. Nunca vai imaginar que é uma forma geométrica, né? Aham. Então, isso é o nosso cérebro que está já dominado por esse tipo de imagem, né? Então, você percebe que a harmonia e o equilíbrio, ele vale muito como categoria conceitual, porque o nosso cérebro já está com essa aplicação de leitura, de forma, né? Então, isso é muito interessante. Então, se a gente continuar fazendo o nosso olhar de forma crítica, vou pegar aí uma atividade que eu percebi, o nosso jardim lá, com a piscina e a casa. Era uma cópia, o desenho era uma cópia, né? Mas eu percebi que muitos traços, alguns alunos não fez de acordo com a cópia. Está um exemplo, o vertical, traço vertical perpendicular. Sempre tinha uma inclinação, né? Então tinha ali uma dificuldade de leitura. Mas se ele doutrinar, desenvolver esse olhar, toda vez que ele fizer uma cópia de um desenho, ele vai seguir os ângulos, as texturas, as direções. Então ele vai sempre seguir essas categorias técnicas visuais, né? Então aí vai entrar os fatores, né, de clareza, simplicidade, complexidade, minimidade, profusão, coerência, difusão. Eu não descontei ponto para quem fez isso, porque a gente não estava em sala de aula treinando esse olhar, mas eu acho importante eu informar isso para vocês, porque de repente vocês podem achar que estava tudo ok, tudo certinho, e na verdade, não. Existem algumas falhas que a gente deveria ter corrigido em sala de aula, né? Mas a gente, na medida do possível, que a gente for fazendo essa leitura visual, esse conceito, né, relacionado às manifestações visuais, a gente vai conseguir isso daí harmonizar, equilibrar, organizar, unificar, né, apresentar com clareza a nossa ideia, porque a técnica de leitura, ela não é só o visual, no nosso caso, a gente desenha, né? Então a gente está colocando o objeto de forma complexa no papel. Então é importante mesmo essa decodificação do objeto para que a gente consiga realmente fazer uma leitura real do objeto, né? Da compreensão, né? Se você pegar aqui esse exemplo ó, de Michelangelo, que ele fez a estátua de Davi, é possível notar claramente a distinção das unidades de composições, né? Que é a estrutura no primeiro plano e o fundo ó, da figura, porque as formas estão bem compreendidas, né? É rápido a gente olhar nela e ver a complexidade da escultura, né? E do fundo. E principalmente aí a ordem visual, que a gente vê Davi no primeiro plano e define as formas do braço, perna, rosto, é muito real, né? E essa primeira visão. Então, dá essa harmonia visual para a gente e, às vezes, olhando essa imagem, a gente nem vê o plano de fundo.
de tão complexo a forma que é da escultura, né? A gente só fica olhar na escultura, às vezes nem percebe o que tem ao fundo, né? E é isso que naquele exercício da identidade da feira é para ser feito, né? É aquela imagem que eu vou olhar e vou guardar na minha cabeça em primeiro plano. Vai ser muito forte aquela imagem. Toda vez que eu ver aquela imagem, eu vou lembrar da feira. Então, esse é o objetivo, né? É o resultado dessa técnica aí com coerência visual, né? Que que é para trazer para o nosso olhar, né? Isso é muito importante porque a leitura e a interpretação de obras relacionadas a Michelangelo, relacionada à composição mesmo da harmonia, né? Se você pegar a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, a proporção da cabeça, da mão, ela não está sorrindo, a gente percebe que ela está sorrindo, né? É muito legal essa leitura do nosso cérebro. Ninguém disse para a gente ela está sorrindo no primeiro impacto, né? A gente vai percebendo com o tempo que ela tinha um leve sorriso sem abrir os lábios, né? Então é muito interessante mesmo essa visão, essa educação visual que a gente tem, né? No exemplo aqui a seguir, ele vai apresentar um pictograma que possui poucas unidades formais, né? Não tem muita coisa, mas é muito expressivo entre o contraste da figura e o fundo. E a gente tem uma leitura disso, porque nós já fomos educados que essa sinalização é sanitário masculino, né? Se nós vêssemos essa figura em algum outro lugar, a gente fala, ué, mas cadê o banheiro, né? Então, essa é a técnica da coerência, do harmonioso, do integrado, da compatibilidade, né? É uma coerência visual com a compatibilidade, também a forma e a cor, né? Apesar de eu já ter visto aí outras cores, azul no lugar de preto, mas a gente consegue ter essa visão do olhar, porque essa forma já foi dita em algum momento que é uma coerência de linguagem, que isso é um pictograma da sinalização do sanitário masculino. Então, isso é um exemplo, tem vários exemplos, né? Estacionamento para cadeirante, banheiro de acessibilidade, enfim. Então, tem N situações que acontecem. Um outro exemplo de coerência visual, compatibilidade de linguagem, ó, são duas pessoas que têm uma fantasia iguais, tamanhos diferentes, mas eles remetem à mesma situação. Eles têm um resultado uniforme, claro, equilibrado e harmonioso. Então, a gente consegue fazer essa leitura de cores, de forma, né? E é bem interessante que a gente consegue unificar esses dois, por mais que tenham tamanhos diferentes. Mas como os detalhes são iguais, acaba ficando interessante. A técnica da sequencialidade é quando a gente coloca algo em sequência, né? Atribui a repetição ordenada de elementos. Então, aqui ele traz essa imagem das colunas do Paço de Duque de Bragança, em Portugal. A gente observa bem essa sequencialidade. Ela é notada no posicionamento, no contínuo, na altura, né, do mesmo tamanho, por mais que está em perspectiva, mas na realidade respeita aí um dimensionamento lógico e regular, tanto na altura quanto a distância um do outro, né? Essa é a técnica de sequencialidade. A gente consegue fazer uma leitura do todo vendo um som, né, em primeiro plano. É muito interessante isso. Alguma dúvida nesses olhares que eu quis dizer, que trabalhou no nosso cérebro, nessa harmonia, nesse equilíbrio? Acho que não, professor. Dá para entender. Não, professor, dá para entender mesmo. Dá para entender? Tá ok? Então, para Ok. concluir, nós não podemos esquecer que Gestalt está sempre presente no nosso cotidiano, né? Em todo instante. Então, nosso cérebro está trabalhando aí ao tempo todo. Então, é muito importante nós, como arquitetos e design de interiores, pensar no comportamento de um indivíduo, o que aquela forma, aquele detalhe, né, vai
trazer para a vida das pessoas que vão frequentar aquele ambiente. Só um momento, por favor. Desculpa, pessoal, eu estava o telefone ia tocar. Então, esse comportamento do indivíduo, ele tem que ser direcionado pela percepção desses estímulos, da totalidade que a gente colocou no objeto, né? Isso é muito importante. Quando a gente faz um projeto, nós temos que se preocupar com o meio físico, o geográfico, o social. Por exemplo, quando vamos construir um shopping, vamos pegar o nosso Norte-Sul. Então, quando foi feito o Shopping Norte-Sul, foi feito um estudo geográfico, um estudo social em volta, para criar-se a forma daquilo, que lojas que teriam, qual a necessidade dessa população que mora aqui ao redor. Precisa ter um shopping com lustres de cristais, com mobiliário caríssimo, lojas de grandes marcas? Não, porque não é o público-alvo daquele shopping, né? Então, esses estudos a gente tem que fazer. Por isso que aí as leis que regem da percepção, né? Porque as pessoas têm que chegar naquele local e falar assim, aquilo é a extensão da minha casa, é um shopping que é para mim, né? Eu me sinto bem aqui, porque aqui eu tenho condições de comprar um sapato, aqui eu tenho condições de comer confortavelmente, mas não precisa ter aquelas restaurantes cheios de frescuras, muitos pratos, muito talher, né? É o fast food, vai ali, pega, come, senta, conversa com os amigos e vai embora, faz uma compra. São lojas acessíveis, né? Então, tudo isso é uma percepção dos estímulos de quem iria trabalhar lá, né? E sem contar que, com tudo isso, harmonizou cor, circulação, locais certos da praça de alimentação, onde tinha que ter um banheiro, fez toda essa percepção, né? Por quê? Equilibrou tudo. Porque se o ambiente desequilibrado e desarmonioso, vai gerar uma atitude aí de não querer ficar no shopping, de querer ir embora. Eu ia ficar umas 3 horas, só fica 15 minutos. Então, tudo isso a gente tem que pensar. A gente não pode fazer um projeto para a gente. O projeto é para o nosso cliente. E, às vezes, o nosso cliente é muito complexo. Vou pegar novamente o shopping. O cliente era o shopping, né? O dono do shopping, né? Só que quem ia frequentar, o dono vai lá diariamente, né? É só ele que vai frequentar? Não, uma população. Então, quando teve que pensar nessa interação do indivíduo, né? Para pegar esse feed, qual é a forma do shopping, que lojas que vão ser âncora, né? Onde vai estar essas lojas âncoras? Pensar aí nesse estudo para não ter esse desequilíbrio e forçar o cliente a ficar no shopping, né? Se sentir bem no shopping, né? Gostar de voltar ao shopping. Então, é bem interessante. Eu acho que eu coloquei esse artigo aqui na manifestação de linguagem, onde a gente tem uma reflexão realmente sobre a natureza do projeto. Ele é bem interessante, está na pré-aula. Gostaria que vocês dessem uma lida nele, para ter uma síntese, porque vocês, a partir de agora, vocês começam a criar, né? Já é o processo criativo. Eu achei muito interessante, eu ensinei a técnica, mas eu achei interessante o trabalho de vocês de estamparia, né? Vocês conseguiram trazer a estampa, desculpa, a criação de vocês, a criatividade para a estampa, né? Por mais que vocês tenham uma referência, então sempre vai ter uma referência, né? Vocês pegou, colheu a flor, pensou na flor em si, mas não pensou na estampa. Depois é que veio o processo criativo, e isso é bem interessante. E assim é os projetos. Parecia uma atividade primária, boba talvez para alguns,
Mas não, ali é o processo criativo. É dali que você vai tirar a sua ideia da harmonia e do equilíbrio, né? Vocês se preocuparam com cor, vocês se preocuparam com textura, vocês se preocuparam com posição, com equilíbrio. Tudo isso que se faz num projeto, vocês fizeram naquele simples exercício, né? E aí a gente foi desenvolvendo outras técnicas para vocês terem percepção como perspectiva isométrica. Se eu perguntar agora para vocês, alguém aqui sabe desenhar perspectiva isométrica? Aliás, é isométrica a perspectiva, tá? Alguns alunos colocou outra palavra que eu não vou me lembrar, mas é isométrica, o certo. Muitos vão responder que não, mas todos desenharam, né? Foi por percepção, ok, né? Ótimo. Mas já tem o começo de uma perspectiva isométrica. Já desenhou. Em algum momento do nosso curso você desenhou. E ainda não aprendeu a desenhar. Vocês vão aprender a técnica. Então, aqueles traços que eu disse que ficou inclinado, vocês já não vão ter, né? Essa dificuldade, né? E é bem interessante. Vocês já tinham parado para pensar nisso em relação ao exercício da estampa? Ainda não, professor. Não. Não E tinha agora, pensado. vocês conseguem ter essa visão? Fala, poxa vida, eu fiz tudo isso naquele exercício? Acho que sim. É, Sim. legal. Isso que é interessante, porque precisa ter essa criação do conteúdo. O livro aqui, ele traz uma disposição de quadros, né? Como que a gente disponibiliza os quadros numa parede. Não tem técnica. Hoje, os quadros são livres. Teve uma época que tinha muita técnica, né? Correta de colocar o quadro. Alinhado com a linha da porta, 35 centímetros acima do móvel. Às vezes, para alguma harmonia, ainda essas regras são seguidas. Mas hoje desconstruiu tudo isso, né? Mas é importante a gente ter linha de horizonte, algumas técnicas para essa distribuição. Mas houve a desconstrução disso, né? Hoje você enche uma parede inteira de quadros, mas você precisa ter cuidado para não desarmonizar o ambiente, né? Porque aí vai depender muito da forma dos quadros, das cores, da proposta, né? Se esse espaço vai tornar cansativo visualmente. Então, isso que a gente tem que ter a preocupação. Onde vai colocar, como vai colocar, é secundário hoje. Hoje nós estamos preocupados mais com o conforto visual, né? Como que a gente vai aplicar essas técnicas visuais, né? Desenvolver esse projeto. Ah, mas é só quadro, abrir, pegar um prego na parede, um parafuso e pendurar. Não, não é assim, né? Então a gente precisa realmente aí ter essa harmonia. Ó. Aqui você vê que não tem simetria na distribuição, mas ele colocou centralizado com o sofá, mas nada impediria que os quadros ficassem só numa lateral, não é regra, é porque por conforto aqui era a melhor forma possível. Aqui tem a nossa linha de horizonte imaginária, né? E ele fez a distribuição de forma harmoniosa. E está desarmonioso, né? Os quadros não são tamanhos iguais, estão em posições diferentes, mas está harmonioso. Alguém discorda que não esteja harmonioso esse quadro? Os quadros, assim, como que vou falar? Incomoda alguém? Tá vendo? Alguém se sente incomodado com essa disposição? Incomodado não. Não. Olhar, tá tudo ok? Acho que tá tudo certinho. Tá. Sim, é confortável de ver. Exatamente, está confortável de ver. É isso que a gente tem que fazer o estudo antes de pendurar.
né? Junto com o mobiliário, para ver se vai dar esse conforto visual, né? E é uma forma desordenada. É isso que é interessante. Então, a gente criar esse olhar crítico, né? Aqui ele traz uma situação de um restaurante tailandês, onde você vai fazer o estudo da cultura, você vai selecionar alguns itens, cores também, a diversidade natural, a ligação que tem, porque é a Tailândia, e faça um uso de contraste de harmonia por assimetria, não simetria. Então, não é para ter nada igual, né? Dá simplicidade para encontrar aí uma cor para parede, almofada, quadro, objeto a ser exposto que remete à cultura local. Eu quero que vocês me façam essa atividade. Ela não está lá no, no AVA, é para desenvolvimento mesmo. E pode usar qualquer técnica, tá? Colagem, pintura, em aquarela, em guache, em giz, carvão, enfim. Eu quero que vocês criem, estudem primeiro o, o estilo ético tailandês. Fazem uma pesquisa e vê o tailandês. Após esse estudo cultural, que vocês vão ter essas informações dentro da cabeça, quais as cores que eles gostam, esse contato com a natureza, a espiritualidade, com o budismo, tudo isso, dentro de vocês desses conceitos, aí vocês vão fazer o contraste da harmonia por assimetria, não é igual, mas de forma simples. Encontra uma cor para as paredes, almofada, os quadros e objetos a serem expostos que remetem à cultura local. Lembrando que é uma recepção de um restaurante tailandês, tá? Então, vocês vão criar isso aqui, ó. Só que de forma tailandesa. Alguma dúvida? Não, professor. É Nada de boa. difícil desenhar. Não, Isso tranquilamente. aqui é uma sala de estar, hein, de uma casa. Lembrando que é uma recepção. Eu sei que vocês não têm técnica de desenho, não tem importância. Nós estamos educando o nosso olhar e as nossas técnicas, tá ok? Não se preocupem. É claro que um desenho bem feito é bem-vindo, né? Eu vou ter uma leitura legal, caprichem, mas não é o nosso foco. O nosso foco é educar essa harmonia, esse contraste por assimetria através da simplicidade, utilizando aí objetos que remetem à cultura tailandesa. Tá ok? Mas, professor, é para fazer o desenho como se fosse de uma parede só ou do ambiente inteiro? Se você conseguir o ambiente inteiro, ok. Mas a princípio é uma parede só, como está ali. É uma recepção, um hallzinho de um restaurante tailandês. Obrigada. Aí você vai imaginar aqui, ó. Na Tailândia, usa esse tipo de abajur. O sofá é assim, com esse pé. Quais são as figuras e cores que você vai colocar na moldura, no quadro? Essa natureza remete à Tailândia? Ou seria outro tipo de planta? Prof, Onde está então, tipo, a religiosidade aqui? Entenderam? é pra fazer essa sala de estar, tipo, Não com as é? É características uma também. recepção do restaurante tailandês. Ah, uma recepção, tá. Isso. Porque não é para o restaurante tailandês? Então tem muita fila no restaurante. Onde o cliente vai sentar para esperar? Ah, entendi. Tá? Então você vai compor essa parede, colocar os almofados, os quadros, os objetos que remete à cultura tailandesa. Tá bom. Ok? Faça uma pesquisa até de restaurante tailandês. Vai lá no Google, restaurante tailandês, recepção. Seleciona 3 ou 4 para você juntar na sua.
nada se inventa, tudo se reinventa, tá? Aí você fala, aqui eu não gostei dessa harmonia, acho que isso com aquilo vai ficar legal. Trabalha com 4 ideias para você criar a quinta ideia. Entenderam? Oi? Sim. Sim. Entenderam, né? Sim, professor. Deixa eu ver se o aluno Rafael está online. Eu acho que isso é bem pertinente falar para ele. Ele não está. Então, vocês têm que estar preocupados com a imagem que vocês estão vendendo. Além de eu olhar nele, eu vou ver um restaurante tailandês. Né? E eu vou sentir confortável nesse ambiente. A harmonia está equilibrada. Lembrando que a Tailândia, já de cara eu falo para vocês, ela tem cores fortes, né? Então, a cor também é importante nessa harmonia. Por isso que aqui colocou a cor para a parede, ó. Tá? Mas essa cor da parede tem que estar em harmonia com os outros elementos que você vai colocar no seu ambiente. Alguma dúvida sobre o faça você mesmo? Não. Ok? Lá deixa eu ver aqui no AVA, a gente já, para vocês colocarem no... Deixa eu tentar abrir meu AVA aqui. Alguém teve dificuldade de fazer a identidade da feira? Ou ainda não fizeram? Professor, eu tive dificuldade. Teve dificuldade em quê? Entender. No caso, entender a proposta. Entender a proposta? A proposta é simples, é você desenvolver, pode ser uma logomarca, não necessariamente a logomarca, mas uma imagem que toda vez que eu ver aquela imagem, eu vou lembrar da tal feira. Vou citar um exemplo. O Pão de Açúcar. Você já viu a logomarca do Pão de Açúcar? Nós temos o Pão de Açúcar aqui, ali no Carandá. Vocês já viram? Uhum. Já viram a imagem? Você entende aquela imagem? Sim, arremete. Remete o quê? Mas, professor, tipo, que tipo de feira? Mas é você que vai determinar com o cliente. Pode ser feira de alimentício, então poderia ser só café, só fruta, ou tudo misturado, vai depender. Ah, entendi. Ah, não precisa ser de fruta? Achava que era só fruta. Então, eu Oi? achava também que era só de fruta. Não precisa ser só Não, fruta? é feira alimentícia. Ah, tá. Em momento algum eu falei que era só fruta. Eu dei exemplos, né? Até coloquei a identidade da loja Farm, que a Fernanda identificou para gente, que é a telinha da cadeira, que remete, toda vez que a gente vê uma telinha, lembra da loja. Uhum. Coloquem aí no Google, logomarca Pão de Açúcar e vai em imagem. Não, deixa eu compartilhar. O livro já acabou, deixa eu compartilhar. Não precisa vocês abrirem, não. Vou parar, aí o livro a gente já viu tudo. Tá vendo essa logomarca? Uhum. O que é isso? Alguém sabe o que é É o isso? Pão de Açúcar lá do Rio que remete? Exatamente, exatamente. Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Não, é só o nome. Porque o mercado queria chamar Pão de Açúcar, mas nós temos no Brasil um morro que chama Pão de Açúcar. Para não desenhar o morro como ele é, o designer foi lá e fez essa logo. Toda vez que eu vejo isso daqui, eu lembro do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Como vocês acabaram de fazer agora. Isso é uma logo, né?
que remete. Vou colocar aqui. Eu quero sair de logo, porque não necessariamente. Prof, então no caso eu posso fazer uma entrada que toda vez que a pessoa vê, vai lembrar da feira. Mas tem que ter um elemento forte que me remete a isso. Né? Eu queria mostrar aí. Ah, entendi. Eu queria mostrar aí, portal. Muito bem, portal de feira. Ver se a gente tem uma imagem legal que demonstre isso. Professor, seria então igual aquele portal que tem na Feira Central? Exatamente. E olha, obrigado por você ter. Esse que eu queria buscar e não conseguia buscar. Qual é o que mais vende na feira? Não é o Sobá? Uhum. Não fizeram lá um monumento ao Sobá no portal? Então, toda vez que a gente vê uma imagem de Sobá, a gente lembra da feira de Campo Grande. Você pode estar lá na Europa se tivesse Sobá. Né? Então, você lembra da feira. É esse portal, esse elemento que a gente precisa. Não sei se alguém já conheceu, já viu o bairro Liberdade em São Paulo. Verdade. Ó, tá vendo o bairro Liberdade? Vocês estão vendo aí ou não? Sim. Sim. Isso aqui, ó, é para eu lembrar toda vez que o bairro Liberdade é inteiramente japonês. Oriental, vamos dizer assim, porque lá tem chinês também. Entenderam? A identidade, é isso que eu quero que vocês façam. A identidade da feira. Então, escolha um elemento que vai me produzir. Toda vez que eu ver ele, eu vou lembrar da sua feira. Então, pode ser uma logomarca? Pode. Né? Mas não precisa ser uma logomarca. Pode ser um portal, uma propaganda. Né? Então, N formas, né? Tá vendo, ó? Isso aqui, ó. Toda vez que eu ver, olha aqui, ó. Feira. Não consegui ler. Peraí. Feira de Ciências, ó. Ó como que ela fez. Toda vez que vê isso aqui, lembrar lá da Feira de Ciência, né? Para ter a ideia de que houve aquela feira que você está me vendendo, né? Vamos ver uma outra aqui bem forte. Ó, primeira feira literária. Eles colocam aqui à disposição como se fossem livros. E aí vem a coruja. Por que a coruja? Porque a coruja é o símbolo do saber. Né? Então traz isso daí. Aqui, ó, por que usou esse tubo de ensaio cheio de moléculas, conhecimento, para representar a feira de ciência? Então é isso que eu quero que vocês criem. Vamos ver outra aqui. Interessante. Ó, Feira da Beleza. Fez desenvolveu isso aqui, ó. Porque a sombra, o olhar, não é uma logo, né? Mas é um desenho desenvolvido para lembrar essa feira. Mas pode ser logo, tá? Eu preferia, sim, um desenho genérico que lembre e relembre a feira. Vamos colocar aqui uma feira de café, logomarca de feira de café. Pronto. Se puder ver se tem. Então, mais para logomarca de café. Ó, aqui, ó. O Café Coimbra desenvolveu um coração, ó, com 2 cafés. E é o primeiro simpósio. Entenderam qual é a proposta? Sim, Agora? Sim, entendi. Agora ficou mais fácil. Ficou mais fácil, né? Desculpa eu não ter
sido tão transparente na ideia, né? É que eu perguntei, alguém entendeu? Alguém tem dúvida? Todo mundo falou que tinha entendido, eu fiquei despreocupado, né? Aqui, ó, Café do Brasil, ó. Remeteu ao pé de café, mas isso aqui não é um pé de café, né? É isso que eu quero que vocês façam. Então, faça uma pesquisa, igual eu estou fazendo, para tirar vocês da zona de conforto. Vamos ver aqui da uva, ó. Não precisa ser tudo junto. Olha aqui, ó. Olha o cacho de uva. É isso que eu quero que vocês façam. Saiam da caixinha. Não façam o óbvio. Eu sei que vocês são capazes, porque vocês foram muito bem no exercício de estampa. Eu sei que vocês são capazes de criar uma situação dessa. É mesmo para sair mesmo da caixinha. Pode ousar, tá? Sem medo de errar. Porque eu não estou julgando vocês em certo e errado. Eu quero mais é ver a criatividade de vocês. Ok? Mais alguma dúvida? Professor, a gente precisa colocar o nome da feira, tipo assim, para o senhor conseguir entender sobre o que se trata a feira? Se o desenho estiver muito complexo, é legal colocar para que eu possa saber, porque a gente não, eu não estou tendo aquele contato que a gente tinha na sala de aula, né? Por exemplo, eu sei quem fez todas as estampas, eu sei de quem é, só de eu olhar, porque eu vi vocês fazendo, entendeu? Com exceção dos que fizeram em casa ou que refez, né? Mas esses são muito poucos, a maioria eu sei quem fez, né? Então, mas é importante. Mas também não colocar não quer dizer nada. Eu posso fazer a minha leitura visual. Você pode pensar numa coisa e eu achar que é outra. Não tem problema, tá? Mas se quiser colocar para identificar, para melhor interpretação, ok. Pode colocar. Tá bom. Alguma outra dúvida? Professor, Sim. para que dia seria o trabalho do restaurante, a entrega? Não, então, eu não quero deixar muita data, assim. Eu preciso até finalzinho de maio. Porque eu preciso lançar, porque junho vai ser a semana de prova, né? Ah, tá. Então não tem Professor. data. Oi, pode falar. O do restaurante tailandês pode fazer por programa de computador ou é só por desenho? Pode fazer. Tá bom, obrigada. Fala usar o Paint, essas coisas assim? Ou o AutoCAD? Ah, o que for melhor, eu vou ver. Tá. Pode sim. O Sketch, Promob, pode. Desde que tenha esse estudo literário, né? Que tenha um consenso de harmonia para que eu possa conseguir fazer a leitura. Mais alguma dúvida? Acho que Ficou corrido? Acharam corrido o conteúdo hoje? Mas é coisa que a gente já vem falando, né? Eu acho que fica fácil de interpretação, porque a gente está fazendo isso desde o começo, corrigindo o nosso olhar e sentindo as formas, né? Mas é organizar mesmo na nossa cabeça essa visão e esse avalanche de coisas que nós arquitetos e design podemos trabalhar. Acho que isso que é o segredo de vocês. Do restante, eu acho que tá ok, né? Então, a gente vai terminando por aqui. Continuo no WhatsApp para quem quiser tirar dúvidas, né? Me mande, pergunte. E eu vou publicar agora lá no grupo para fazer a atividade, tá ok? Ok. 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 Então, ótima semana. Tchau, professor. Obrigada. Nada. Tchau, professor. Tchau.
Tá, professor. Boa semana.